Olá, eu sou o professor Wilton Ormundo, um dos diretores gerais pedagógicos da Escola Mobile. E este é o Saber em Movimento, um videocast exclusivo e produzido pela Mobile. Este programa está disponível no Spotify e no YouTube. Neste ano de 2025, a Mobile completa 50 anos de história. Uma história que começou como um sonho, mas que ano após ano, e na verdade, dia após dia, cresceu e ajudou a despertar a paixão pelo conhecimento em milhares de pessoas. Em estudantes, em educadores, em familiares, em colaboradores. Para celebrar essa trajetória, que tem a ver com todas essas pessoas que pertenceram, ou que pertencem, e também com todas as pessoas que ainda vão pertencer à comunidade Mobile, criamos um episódio mais do que especial. Recebemos hoje a professora Maria Helena Bresser, nossa diretora-geral. Maria Helena fundou a Mobile em 1975. São inúmeras as histórias que a Maria Helena colecionou nestes 50 anos. Eu trabalho com a Maria Helena de perto há 27 anos e eu teria dezenas de histórias para dividir com vocês, mas hoje é ela quem vai fazer isto. Maria Helena, seja bem-vinda a este Saber em Movimento. Muito obrigado, Wilton. Na verdade, quando você me falou que faria isso, eu fiquei extremamente feliz, porque eu acho todas as coisas do mundo têm uma história. E nada como ouvir a história das coisas pela boca de quem fez. Porque a gente conta outras coisas. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Marilena. A gente é que está feliz de te receber. Marilena, nós vamos começar com o quadro Coração de Estudante, que é uma marca desse videocast. E que talvez responda uma curiosidade que todo mundo tem. Muitos de nós que estamos com você há tantos anos conhecemos relativamente bem a Maria Helena, psicóloga, a Maria Helena professora, a Maria Helena diretora, a Maria Helena mãe, avó. Mas agora, no quadro Coração de Estudante, nós queremos saber como foi a Maria Helena pequenininha, quando você era estudante do Caetano de Campos. Coração de Estudante. O desafio, então, é o seguinte: para se apresentar, você vai contar pra gente como você era na escola. Não vale falar da sua época na PUC e nem na USP. E você vai contar como a criança e adolescente que você foi um dia influenciaram a mulher em que você se tornou. Wilton, eu fui de fato uma menina quieta, muito observadora, muito curiosa. Eu gostava de ler. Eu gostava de ouvir música, eu gostava muito de ir para a escola, mas eu era uma menina difícil, segundo o meu pai. Aliás, o meu pai foi a pessoa que mais influenciou a minha personalidade, a pessoa que eu sou hoje. Meu pai, eu estou contando um caso, eu nasci em 1942, primeira metade do século XX. E como é que eram os homens naquela época? Eles sustentavam, mandavam nas casas e todo mundo obedecia. E quando meu pai mandava alguma coisa que eu achava injusto, e podem acreditar, era de fato injusto, eu falava: não, eu não vou fazer isso porque eu não concordo. Imagine, aquele homenzarão, médico, que mandava em tudo, ouvia um pirralho. Eu sempre fui pequenininha, falar: eu não concordo, eu não vou fazer. E ele podia ameaçar de castigo. Então ele ameaçava 3 dias no quarto, jantando no quarto. Eu falava: tá bem, eu fico 3 dias no quarto, mas no 4º dia eu vou fazer a mesma coisa. Então ele olhava para mim e falava: e agora? O que eu faço com esse pirralhinho de gente? E aí ele descobriu, e eu descobri também a autonomia moral, muito antes de ler Piaget, muito antes de entrar na faculdade de psicologia, quando eu era bem criança, antes de 10 anos, que é: você analisa o que você faz, arca com as consequências que você faz e não tenha medo de ninguém. Não respeite as pessoas pelo medo que vocês têm delas. Respeite, porque aquilo que você está fazendo tem uma implicação para muitas pessoas. Então, não adiantava me falar que ia me dar castigo. Então, ele tinha de falar: senta aqui, vamos conversar. O que você fez? O porquê que não pode fazer isso? Daí eu era a criança mais obediente do mundo. Mas, com ameaça, não tinha jeito.
E eu acho, dessa maneira que o meu pai me educou, eu também quis educar os alunos da Mobile desde 1975. Os alunos precisam saber o porquê que não podem fazer determinadas coisas e porquê que eles devem fazer outras coisas. Foi um princípio moral que eu achei, que eu aprendi com meu pai. Depois eu li Piaget e vi que ele estava totalmente certo. Tá bom? E na escola você gostava mais do quê? De português, de matemática, de ciências? Conta um pouquinho Eu que tipo de gostava. aluna você foi. Eu fui uma aluna brilhante, gente. Se eu tirasse uma notinha, meio ponto a menos, ou 5 pontos a menos, quando eles falavam, porque a escala era de 0 a 100, eu chorava muito, porque eu não tinha sido perfeita. Eu gostava muito de estudar. Eu me lembro, Will, que eu estudava à tarde. O Caetano dos Campos era uma ótima escola naquela época, e era uma escola pública, muito boa. Tá? É onde é a Caetano de Campos, a Secretaria de Educação hoje. Isso. Eu me lembro daquela escola. Na Praça da bonita. República. Na Praça da República. Então, eu acordava, tomava café, ia para minha escrivaninha e estudava, ou lia livros. E gostava também de ouvir música. Eu não fui uma criança rebelde, ou fui. Eu só não aceitava injustiça e coisas que não tinham significado nenhum para mim. Eu gosto muito dos alunos também que não aceitam aqui na Mobile, porque isso, eles nos educam, eles nos mostram como a gente pode agir melhor. E você adorava já matemática? Eu adorava matemática e adorava ciências. Eu tinha horror à história e geografia, porque era tudo decorado, uma bobajada, que eu nem entendia por que existiam aquelas coisas. Naquela época. Mas eu adorava matemática. Eu era sempre muito brilhante em matemática. E acho que a matemática é uma matéria muito importante para qualquer coisa que você for fazer na vida. Qualquer coisa. Nós vamos agora ao nosso próximo quadro, que se chama A Princípio. Nele nós vamos falar sobre o começo. Ou melhor, sobre os muitos começos presentes na história da Mobile e na sua história também, Marilena. Mas quem vai fazer as primeiras perguntas sobre esse início não sou eu. São alguns dos nossos alunos e alunas da Mobile. Pode ser? Pode ser. A Princípio. Oi, eu sou o Felipe, eu sou do primeiro ano. Como que você criou a Mobile? Eu sou a Laura Prates e eu queria saber por que você escolheu o nome Escola Mobile para ser o nome da escola que você fundou em 1975. Eu sou a Isabel, do 5º ano C do parcial, e eu queria te perguntar, quando você foi fundar a escola, quais foram os seus critérios para fazer ela? Nossa, que pergunta boa. Muito obrigada por vocês terem feito essas perguntas para mim. Antes eu tenho de contar uma coisa. Eu era uma criança feliz, com pais bons e carinhosos, mas eu não gostava muito de brincar com que as meninas gostavam de brincar. Isto era, todo dia a mesma brincadeira e todo dia faziam as mesmas coisas. Brincar de casinha, dar mamadeira, fazer comidinha, trocar fralda por fralda. Eu não gostava disso. O que eu gostava era de escolinha. Eu adorava brincar de escolinha. Eu tenho uma irmã menor, a Glorinha, que eu adoro até hoje, estamos sempre juntas, e ela brincava de escolinha comigo. Veja, na escolinha eu era professora, a diretora, as minhas amigas tinham de fazer, eu ensinava matemática, português, dava lição de casa e cobrava a lição de casa no dia seguinte. Era brincadeira que me deixava muito feliz. Isso eu acho que foi uma razão que eu sempre gostei de aprender e de ensinar. A outra razão muito importante foi o Lúcio, meu filho mais velho, o Lúcio Bresser Surur. O Lúcio foi procurar a escola. Meu Deus, eu vi cada coisas nas escolas de São Paulo que eu falava, essa não. Ia na outra e falava, mas nem pensar que eu vou deixar o meu filho nessa escola autoritária, porque vocês já imaginaram o que eu detestava.
coisas autoritárias. E aí, um dia, meu marido, o Robert, falou: por que você não cria uma escola? Você é tão sabida. Eu falei: você me deu uma ótima ideia. E daí criei com algumas alunas, eu era professora na PUC de psicologia, e com algumas alunas eu criei a Mobile. Eu me lembro que primeiro alugar casa foi difícil, precisava ser uma escola que não precisava tantas salas, quartos, mas que tinha de ter um quintal imenso. E tinha mesmo um quintal bem grande, tinha 2 abacateiros nesse quintal. Que endereço era esse, Marilena? Você Era na lembra? Rua Macuco, esquina com a Canário. Eu acho que o número era 118. E aquele pessoa não queria me alugar a escola. E eu encanei que eu queria aquele prédio. Falei: aqui está uma Mobile como eu quero, onde as crianças podem correr, podem ser felizes e também estudar muito, porque escola é lugar que as crianças aprendem muito para se tornar cidadãos responsáveis. Porque não ensina só matemática, história, geografia e português, como as pessoas pensam. Escola a gente ensina a ser gente, a ser uma pessoa que sabe olhar para o outro, entender e saber conviver junto. Isso é muito importante Em que numa momento, escola. você lembra exatamente o momento que você chegou ao nome Mobile? Porque esse nome, porque você deve ter pensado em outros nomes também, né? E o nome é algo muito importante para a identidade de uma instituição, né? Wilton, eu sempre gostei muito do Calder. Uma vez eu estava em Paris, passando as férias, e eu vou muito a museu quando eu viajo. Museu, biblioteca, escolas, eu gosto de ver escolas hoje em dia. E eu fui numa exposição que nem estava sendo tão falada, e eu entrei. Eu fiquei horas, e me apaixonei pelos móveis. Aí eu fui estudar a história de quem fez aqueles móveis. Tinha os circos também, que era lindo o circo, onde tinha cada personagem de um circo. E eu vi horas que os móveis sempre se movem e voltam para o primeiro lugar. E bateu muito com uma ideia que eu tinha de escola. Uma escola tem de ser alguma coisa que está sempre em movimento. Então, uma escola é e está sendo ao mesmo tempo. E daí eu achei lindo os móveis. O móvel tem muito de matemática, de física, De engenharia. mas tem muito de artes, que é uma coisa que mais exige arte do que educar outras pessoas. Você precisa ter uma sensibilidade do outro, você precisa entender o ponto de vista do outro e você precisa também ter muita clareza de onde você chegar, sem ficar parada esteticamente. O móvel é isso. E nesse contexto, então, você tinha que se dividir entre a PUC, em que você era professora, a escola que você estava criando, sua família, tudo ao mesmo tempo. O doutorado que você ainda estava fazendo, porque você era muito jovem, tudo isso ao mesmo tempo. Como é que você lidou Tudo com isso isso? misturado, como eu digo. Eu trabalhava muito, na verdade. Eu também não tive uma vida igual a todas as outras pessoas, porque eu trabalhava na Mobile, e na Mobile, gente, não tinha uma montanha de dinheiro para a gente abrir. Nós tínhamos de rodar caderno, que antes tinha os bibliógrafos, a tinta que a gente mudava os cadernos. Nós tínhamos também de fazer a secretaria, tinha de fazer os programas de ensino, tínhamos de capacitar os professores. Então era muito trabalho. Eu ainda tinha de ganhar dinheiro para sustentar a Mobile. Eu e as minhas parceiras, a Helena Samara, sempre foi. Então, nós tínhamos de pôr dinheiro para poder sustentar a Mobile. Tinha aluguel, tinha um monte de coisa que a gente nem sabia que tinha quando abriu, mas tivemos de saber rapidinho, porque a realidade impõe. E aí,
eu ia trabalhar. Às vezes trabalhava até tarde. Voltava para minha casa. Eu sempre almoçava com os meus filhos. Eu chegava e queria ficar um pouquinho, porque eu fui uma mãe muito presente, muito carinhosa. Marilena, para completar essa resposta, acho que a gente pode falar sobre o crescimento da Mobile. Como foi, então, que a nossa escola cresceu tanto? Em 1982, por exemplo, nós começamos o ensino fundamental 1, em 1986 o ensino fundamental 2, em 1999 o ensino médio, o ciclo em que eu atuei por 15 anos e dirigi com você. Em 2017 a Mobile integral, depois bilíngue, e em 24 a parceria com a Nord Angle Education. Que marcos que você destacaria dentro desses percursos, pensando em cada uma das aberturas que você foi fazendo de 75 para cá? Quando eu pensei em formar a Mobile, a primeira coisa foi: que aluno precisa para esse mundo? E que o aluno não precisa? Então, tinha de ser um aluno com autonomia moral, que fosse ético, que não pensasse só nos seus interesses pessoais, mas no interesse da coletividade, que visse como é bom aprender, que gostasse de estudar. Gostar de estudar está muito ligado à forma que você ensina, isso eu sabia. E que eles tivessem prazer em conhecer, e que fossem pessoas honestas, o Brasil precisa, e que fossem pessoas que soubessem trabalhar coletivamente. Os alunos da Mobile me ensinaram muito como eu pude fazer uma escola cada vez melhor. Não abrimos mão do aluno que nós queremos formar. A Mobile passa sempre por essa história. O mundo hoje exige muitas coisas. Então, a gente também tem de oferecer, de formar os alunos pensando nessas muitas coisas. Foi isso que eu acho que é impossível. É isso quando eu falo. Você tem de saber onde você quer chegar. Isso é muito importante numa escola. E uma escola tem de falar para quem a procura, que são normalmente os pais das crianças pequenas, aonde nós queremos chegar e aonde a gente não abre mão. Tem que estudar, sim, mas é estudar com aquele prazer, o prazer de conhecer o novo. E formar pensadores que saibam a beleza do conhecimento. Acho que nós formamos muito alunos assim. Sabe que uma menina que estudou na Mobile, o nome dela era Thaís, eu sei o sobrenome, mas eu não vou falar. Eu não gostava de estudar quando eu entrei nessa escola, mas eu aprendi a gostar de estudar. E hoje eu gosto muito. Ela fez o meu dia aquele dia, porque realmente é isso que eu quero ouvir. Tá bom? Marilena, no nosso próximo bloco, que se chama O Fato É, nós convidamos nossos participantes a contarem histórias objetivas, quase exemplares. E para começar, nós vamos ouvir mais uma pergunta relacionada a um evento que sempre desperta muita curiosidade dos nossos alunos e das nossas alunas. O fato é... Oi, Marilena, eu sou o Pedro Paulo e tenho uma pergunta para você. Como é que você tirou tanta água da Mobile, na Mobile passada com baldes? A enchente da Mobile foi uma coisa que me deu extrema tristeza. Era como se tivesse invadido a minha casa aquela água. Eu estava com a Eliana Taiano, que foi uma diretora da Mobile, já está aposentada. Nós estávamos numa casa Pintacilgo, que também tinha um grande pátio. Era na Pintacilgo 36. E perto da nossa casa, da Mobile, da escola, tinha um rio. Caiu uma chuva, já tinha acabado as aulas. Estava a Eliana com as 2 filhas dela, eram 2, e eu. E nós estávamos discutindo como é que a gente devia fazer as próximas semanas. E discutindo, arrumando material. Nós estávamos no térreo.
da casa. A casa era de 2 andares. De repente, começamos a sentir a água entrando na nossa sala. E daí, nós estávamos tão concentrados que daí nós percebemos que a casa estava sendo alagada. Entrou água, acho que 1,20 m de altura. Nós subimos, fomos para a escada, fomos para a janela da frente da casa e descemos de lá para a casa do vizinho. E aí me deu uma tristeza. Eu falei, acabou a Mobile. No dia seguinte, nós chegamos. Eu me lembro do Antônio, da Cleucinha, de muitos professores da época, da Maria Lúcia Moraes, não sei quem, da Eliana Taiano. Eu cheguei muito triste, eles falavam, vamos limpar os cadernos das crianças. Vamos limpar essa escola. Tá. E nós limpamos a escola, até que daí, né? Que a gente não tinha essa experiência administrativa. Alguém falou para mim, vamos chamar uma de limpeza. Mas foi a coisa mais bonita que eu vi aqueles professores todos limpando uma escola como se fossem deles. E ali formou a nossa equipe e a nossa relação muito afetiva entre todos nós. Foi maravilhoso. Então, de um fato muito triste, resultou num fato que me emociona até hoje. Marilena, agora a gente tem uma nova pergunta feita por outro estudante sobre permanência. Vamos dar uma olhadinha? Vamos! Oi, Maria Helena, eu sou a Sofia Paturi, do 8º ano do Integral, e eu gostaria de saber quais são as características ou aspectos da cultura Mobile de que você mais se orgulha e gosta. Eu gosto de muitos aspectos da Mobile, Sofia. Em primeiro lugar, eu acho que escola não é clube. Sempre achei. Desde quando eu era pequena. Escola onde é o lugar que a gente aprende. A gente se desenvolve. Aprende a pensar. Aprende a conviver com o outro. Aprende a ser. Então, sempre gostei de ver uma educação no seu aspecto global. E escola é aprender o que a cultura acha que o menino de 12 anos precisa saber, que o menino de 15 anos precisa saber, e que nós deveríamos ser sempre muito bons e sempre procurar excelência. Se você falar um ano foi igual ao ano seguinte, é mentira, não foi. Sempre a gente está pensando o que nós fizemos e como nós podíamos melhorar. Os professores até brincam comigo, que eles falam, a Maria Helena vai falar um elogio, mas é o que a gente sempre precisa melhorar. Porque eu acho que todo educador tem de sempre procurar tudo que faz de bom, melhorar e fazer melhor ainda. Isso para mim é fundamental. Tive muitos professores bons. Era uma diretora que muita gente não gostava não muito porque eu sou bastante exigente. O mas nunca me satisfaz. Mas também eu sempre tenho pessoas muito boas perto de mim. Ficou 2 anos comigo na Mobile, pode ter certeza. É inteligente. Não consigo trabalhar com pessoas que não são muito inteligentes. Gostam de trabalhar e são eternos insatisfeitos. Porque isso é uma característica da Mobile. A nossa eterna insatisfação para procurar sempre o melhor. Outra coisa que eu sempre fiz muita questão era de ser transparente com as famílias. Dizer para eles o que nós conseguimos e o que nós não conseguimos. Acho que a escola é um lugar onde todos têm o direito de aprender. Então, não pode ser uma coisa que é uma anarquia, que cada um faz o que quer. Embora todo mundo tenha o direito de dar ideias e falar. Na época, eu era muito influenciada, no começo da Mobile, que eu achava que os alunos deviam ter também uma formação política, opinar sobre aquilo que eles viviam. Então, nós fazíamos assembleia.
Me lembro da Lúcia Vice, uma grande companheira minha de trabalho no começo da Mobile, ficou aqui até se aposentar. Nós fazíamos grandes círculos da Mobile, sentava todo mundo da quadra e a gente ia discutir algum problema que tinha acontecido naquela semana. Os alunos eram muito mais rigorosos do que nós, muito mais, e daí eu tinha de sair dessas situações. E a gente tinha de sair, pensar, discutir com eles, ver uma melhor forma para resolver o problema. Era ótimo. É um tempo que eu tenho saudades. A Mobile devia ter uns 150 alunos, porque a gente começou a Mobile com 10. No final do ano, a gente tinha 26. No outro ano, nós tivemos de mudar de casa, porque não cabia mais lá. Então, nós já estávamos com 112 alunos, e sempre foi crescendo assim, muito, até que chegamos a 800 alunos. Daí a gente já estava numa casa grande. E nós construímos a Mobile devagarinho, com muita exigência, com muita sabedoria. Eu procurava saber tudo que as crianças tinham, os meus diretores também, todos o que as outras escolas ensinavam e como ensinavam, e daí a gente fazia a gente. O meu maior desafio foi quando terminou a minha primeira oitava série. Eu me lembro disso com muita alegria. O colégio que todos os pais queriam pôr os filhos dele era o Colégio Santa Cruz. Um colégio que tinha 250 candidatos para entrar 50, uma coisa assim, eu não me lembro. E eles só punham assim, recomendado ou não recomendado. E 8 das minhas crianças, porque eu chamo também os filhos de vocês, todo mundo que está na Mobile, das minhas crianças, às vezes. E os 8 alunos quiseram ir prestar Santa Cruz. O Lúcio, que era meu filho. E muitas mães também queriam, então, que os filhos fossem para o Santa Cruz. Isso em 89, quando você estava ali terminando, formando. Você começou em 86. 86, era 89, justinho. Então eu falei, meu Deus, o que vai acontecer se os alunos da Mobile não passarem no Santa Cruz? Então eu falei assim, deixa eu ver tudo que essas escolas ensinaram. Fui ver esses exames, porque eu tinha de ensinar minhas crianças a fazerem esse exame. Vi tudo. Peguei caderno de pai de amigo meu que estudavam nessas escolas. Peguei tudo. Analisamos tudo. Eu era o grupo sempre que ficava com o novo. E o pessoal tocava o que estava existindo. Gente, o que acontece? Os 8 alunos, 7 entraram. Uma menininha que deve ter ficado muito assustada com o exame, porque ela é uma boa aluna, era uma boa aluna, é hoje em dia uma boa profissional. Ela foi a única que não entrou. Quando entraram os 7, para mim, gente, foi um peso que saiu das minhas costas. Porque eu precisava de uma avaliação externa para dizer, eles são bons mesmo. Porque eu fazia tudo para nós sermos melhor. Trabalhei muito por essa escola. Trabalhava os fins de semana, trabalhava durante a semana. Trabalhei loucamente, e pior que o grupo que ficou comigo também trabalhava loucamente. É isso que é bonito na Mobile. Não foi a Maria Helena que criou a Mobile, foi a Maria Helena com um conjunto de pessoas que tinham de ter essa determinação, essa vontade, essa resiliência e essa força de trabalho, porque foi muito trabalhoso. Hoje, eu trabalho muito menos, porque hoje eu tenho o Wilton, a Cleusa, a Tatiana, a Maria. Tenho muita gente que trabalha nessa escola. Hoje eu trabalho pouco pelo que eu trabalhava. Foi uma loucura. Eu nem sei como eu conseguia fazer tudo, Wilton. Maria Helena, e a respeito do ensino médio, que se abriu em 1999? Como é que foi isso para você e quem que te ajudou a fazer isso? Wilton, eu vou contar uma história que eu nunca contei para ninguém, para vocês. Quando eu resolvi, eu fui pegar o quê? A FUVEST, porque
porque conversei com muitos diretores de escola, eles falaram, se os alunos souberem tudo que precisa na FUVEST, eles entram em qualquer vestibular. Então, fui estudar quando tinha FUVEST. Vi de matemática. Tudo. O programa. Isso. O programa da FUVEST para entrar. São todas aquelas 8 matérias. Física, química, biologia. Daí eu fui ver quais as escolas colegiais bons têm. Então eu ia falar, olha, eu gostaria de saber os programas de vocês. Eles me davam os programas que eles ensinavam. Falavam, você podia me mostrar algumas provas? Eu fui em várias escolas, desde escolas de ensino altamente exigente, e que foi isso que eu escolhi, porque eu já tinha isso como meta, como escolas de menor exigência. Fui em todas. E eles eram, educador é bondoso. Eles me deram muitas provas, eles me deram muitos programas. E eu gostei muito do Gracinha. Era o Fernando Almeida, que era diretor do Gracinha. Uma pessoa ágil de inteligência, uma pessoa que, quando você provocava, ele respondia muito bem. E ele me recomendou uma pessoa para me ajudar no ensino médio, desde que eu não tirasse ela do Gracinha. Palavra dada, a Glorinha saiu espontaneamente. Então, foi palavra cumprida. Tá? Foi a Glória Maria da Glória Martini. Era professora de física. Pessoa inteligentíssima. Entendia de educação como ninguém. E olha que eu vivo entre educadores, diretores, os meus diretores. Entendia muito. E ela fez a escola que eu queria e não conseguia fazer sozinha sem ela. A Glorinha tinha uma escola de altíssima exigência, uma escola onde as crianças pensavam para aprender. Ela dava assim uns problemas, um carro andando a tanta velocidade. Isso aconteceu e as crianças resolviam problemas da vida real em física. A Glorinha foi uma grande parceira minha. Ela marcou o colegial da Mobile. Eu devo o colegial da Mobile à educadora Maria da Glória Martini. Brilhante. Inesquecível. Porque, ao mesmo tempo, foi um ponto de inflexão, considerando que alguns marcos que ela estabeleceu também fizeram você rever o ensino fundamental 2 e, por sua vez, o ensino fundamental 1 e até a educação infantil. Isso é muito interessante, né? Tudo. Porque daí ela falava, esses alunos entram aqui sem saber matemática. Eu falava, como? Matemática, que eu sempre cuidei, ela está dizendo isso. Mas daí eu ia ver, e eu ia ver que ela tinha razão. Então daí tinha de melhorar a matemática do Fundamental 2. E assim eram umas quedinhas. Nós começamos o primeiro ensino médio com alunos da Mobile e alunos fora da Mobile. Nós começamos com 2 classes de 30 alunos cada um. Nós formamos em 2005, acho que foi 2005, não. 2001. 2001, é isso mesmo. A primeira turma, exatamente. A primeira turma, quando saiu da Mobile em 2001, eles eram 31 ou 32. Entraram 60, no meio do ano também acabavam entrando, no segundo, no terceiro ano, mas saíram 31. Mas eles eram uns alunos com uma formação maravilhosa. Eu lembro de alguns alunos dessa época. Hoje eu vejo que nós temos administradores, médicos, engenheiros, muitos advogados, e vejo, eles me orgulham. Tá? Mas a Glorinha, sem a Glorinha, eu não teria feito esse ensino médio. Garanto que eu teria demorado no mínimo 10 anos para fazer esse ensino médio como é hoje. Marilena, para falar um pouquinho de memória, eu vou jogar alguns nomes aqui e eu queria que você contasse ou uma curiosidade, ou uma história, ou mesmo uma explicação de quem é essa pessoa. E são pessoas muito caras, enfim, para a história da Mobile, né? Uma você já falou, que é a Glorinha Martini, que você sempre cita de forma muito generosa quando você fala a respeito da formação do ensino médio. Vou te falar outro nome, Ione Capucci. O que você lembra da Ione? A Ione Capucci
Ela foi a minha primeira professora do Infantil 3. A Ione era uma pessoa calma, delicada e exigente. Então, no meio do ano, foi mais ou menos em setembro, ela falou, passei num concurso da prefeitura. Olhei para ela, devo ter ficado branca na hora. E eu fui chamada. Eu falei, não vá não, fique aqui comigo. Você vai ter um futuro muito grande na Mobile, você é muito boa, ela é muito boa. E ela ficou. Eu agradeço tanto a Ione, porque é uma coisa que pai de criança pequena tem horror, é que eles troquem de professora no meio do ano. E ela falou, eu vou ficar, eu gosto de dar aula nessa escola, estou gostando. A Ione era muito tímida, mas da classe de aula ela ficava a professora da sala. Porque é claro que eu via todas as aulas da Mobile no começo, entrava em todas. Eu me lembro dos 3 primeiros professores, e a Ione foi uma. Vou te falar outro nome agora, vamos ver que palavra que você poderia associar a essa pessoa. Helena Samara. Helena Samara é uma pessoa boa por excelência, foi muito boa comigo sempre. Vocês eram sócias, então Nós você começou a Mobile com a Helena? Eu comecei a Mobile com a Helena, ela foi ótima parceira. Zezão. O Zezão! O Zezão era uma figura extraordinária, gente. O Zezão trabalhava no prédio da frente. No prédio da frente da Mobile. E nós precisávamos de uma pessoa que cuidasse do prédio da Mobile à noite, para não ser invadido, né? Eu fui lá, falei, você trabalha aqui? Você quer trabalhar na Mobile comigo? Ele falou, eu vou. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho extremo. Eliana Taiano. Eliana Taiano, uma pessoa sempre muito séria em educação, sabia muito e sabe até hoje muita educação. A Eliana Taiano era diferente de todo mundo. Calma, responsável, fazia tudo que tinha prometido fazer e profundamente leal. Foi uma ótima diretora da Mobile. Lúcia Vince. Lúcia Vince veio menina para cá. Menina para cá. Ela foi auxiliar de classe, porque sempre a Mobile teve uma assistente de classe. Arguta, viva, inteligentíssima, desobediente. Não fazia o que ela não achava que estava certo fazer. E nem que eu pedisse. Ela me falava, não vou fazer por causa disso. Muitas vezes eu concordei com a Lúcia. Aqui ela foi brilhante. Débora de Souza, a Dedé. A Débora, ela é a pessoa extraordinária para atender pais e alunos. Ela é muito minha amiga, eu gosto muito dela. Cleusa Vilas Boas Burgonha. É uma companheirona de trabalho, formou a Mobile na parte de português. Cleusinha procurou a excelência em português e toda essa história de comandos que vocês veem hoje, Rubrica, gênero textual, foi Cleusa que formou. Eu sou da matemática, mas eu sempre tive uma pessoa que é muito boa em português. O Wilton agora, por exemplo. O Wilton é um fenômeno, mestre pela Universidade de São Paulo. Escreve textos que você morre de tão lindos que são. E é bravo, hein? E o Antônio, Marilena? O Antônio foi minha paixão. Antônio foi minha paixão. Desde o primeiro ano. O Antônio chegou e falou assim, eu moro em Santos. Veja, nós tínhamos uma sexta série que tinha 4 aulas ou 5 por semana. Eu falei, mas de Santos você vai vir sem faltar e sem sair no meio do ano? Ele falou, vou. Falei, você tem certeza? Você não vai me arrumar um problema saindo no meio do ano? Foi a minha primeira conversa que eu tive com o Antônio. Ele falou, não, eu quero dar aula aqui em São Paulo. Gente,
Isso que eu digo, você lembra aquele pedaço que eu respondi para você? Que precisa saber onde quer chegar, trabalhar muito, mas precisa ter sorte. Sim. Então, ele é o melhor professor de matemática que eu conheci na vida. Até hoje eu digo isso. E tem uma paciência com criança, e mais do que paciência, faz as crianças pensarem. A Mobley é muito boa em matemática, reconhecida no campo educacional, que nós somos excelentes em matemática, e isso eu devo ao Antônio da Bandeira. Ele era tão bondoso, você quer saber, que eu adorava ensinar matemática. Então, às vezes, eu entrava na classe dele, viu o que ele estava dando, e falava assim para ele, posso dar um pouquinho de aula? E eu dava aula, e ele sempre me deixou. Eu realizava a minha vontade de ser professora, explicando, dando aula de matemática para os alunos da Mobley. Muito bom. E seus filhos, Marilena, o Lúcio e o Daniel? Quando você pensa neles na perspectiva da Mobley, do crescimento da Mobley, porque eles tiveram de ter essa mãe que formou essa escola. Eles tiveram de ter uma mãe muito diferente. Muito carinhosa, sou profundamente carinhosa. Defendo os meus filhos sempre, sou um tipo de mãe leoa, sabe? Que pega, põe todo mundo debaixo do braço e vai assim. Eles são duas pessoas muito diferentes. O Lúcio sempre foi um menino muito sério. O Daniel já era mais brincalhão, a vida para ele era mais leve, sempre foi mais leve. Quando eu não podia ficar com eles, eles vinham para a escola ou eu ia para casa. Meus filhos não me deram o trabalho que as crianças costumam dar, porque eu chegava e falava para ele, olha, vocês vão estudar de manhã, depois vocês vão almoçar e depois é a lição de casa. Só pode terminar a lição de casa às 3h30. Eles começavam às 2h e eram às 3h30. Antes não pode. Vocês vão ter de inventar um livro para ler, uma lição para fazer de novo, uma revisão. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas nunca termine a lição. Eles cumpriram a vida toda isso. E às vezes eu chegava um dia ou outro, estavam eles lá estudando. Tá? Eles, quando a Mobley foi crescendo, né? Eu um dia convidei o Lúcio para vir. Trabalhar comigo. Ele saiu do banco onde ele trabalhava, é administração de empresa, formado pela GV. Ele trabalhava num Icatu, era um banco, né? Tinha o BBA, o Icatu e sei lá mais o que eram os grandes bancos na época. O Lúcio veio. Organizou muito a parte administrativa e durante um bom tempo ele continuou. E daí o Daniel teve vontade de vir para a escola. Ele trabalhava, gente, no mercado financeiro e era bom. Ele falou, não, eu quero trabalhar em educação, é diferente o que eu quero. O Daniel chegou, desenvolveu, automatizou milhões de coisas, resolveu muito da parte administrativa. Eu pude ficar só na parte pedagógica, que é o que eu gosto muito numa escola. Marilena, para provocar você a contar outras histórias, eu vou passar o nosso próximo quadro, que se chama E Quando Era Você? E quando era você? Você se lembra de alguma outra história em que você esteve pessoalmente envolvida para compartilhar com a gente? Mas para te inspirar, nós vamos ouvir mais uma pergunta, agora de uma mãe da Mobley, que também é nossa ex-aluna. Ok. Oi, Maria Helena, tudo bem? Meu nome é Nara, estudei na Mobley de 87 a 94. Minha filha hoje está no Infantil 5. Pensando nesses 50 anos, eu gostaria que a senhora trouxesse um fato engraçado, diferente, que a senhora se lembre com carinho até hoje. Eu lembro 2 histórias. E quando eu lembro, eu dou muita risada até hoje. Eu, uma coordenadora da Mobley, e o Serginho, outra pessoa extraordinária que ficou da Mobley, é o Sérgio Rezende. E eu falei para minha companheira de trabalho da Mobley, vamos fazer um acampamento. Vai ser um acampamento muito bom para as crianças. Os pais mandaram as crianças, nós estávamos dentro de uma casa bonita, só que eu tinha regra, né?
e falei assim, às 10 horas, todo mundo no quarto. Uma criança não pode ir para o quarto de outra criança. Enfim, estava todas as regras postas. E fui dormir. De repente, acordo com o maior barulhão. Falei, o que está acontecendo? Saí. Peguei a coordenadora educacional que foi comigo e o Serginho, brincando com as crianças, mais de 11 horas da noite. Quando eles me viram, eles paralisaram todos assim, ficaram paralisados. Eu falei, já pro quarto. E foi todo mundo dormir. Bom, então, eles eram muito levados. E uma outra história, que é uma coisa que eu faço sempre, faço até hoje, entro na classe, dou palpite da aula do professor, peço para dar, se é matemática eu peço até hoje para dar um pouquinho. Eu tinha um professor brilhante, ensinava muito bem a matéria dele, fazia provas lindíssimas de questões que tinham de entender a matéria para responder. E o que aconteceu? Os alunos detestavam ele, porque não conseguiam entender aonde ele chegava. Ele dava aula numa classe assim para meia dúzia de pessoas e o resto ficava boiando. Eu falei, vem cá, posso entrar na sua classe e fazer uma coisa? Quando você vai explicar, mas você tem de explicar e fazer umas perguntas para ver o que os alunos entenderam. Não para você explicar do mesmo jeito, mas você vê pelo como que os alunos estão pensando, como que você devia explicar. Então, quando eu fizer assim, é para você fazer pergunta. Quando eu fizer assim, é de novo, para você explicar de novo. Não dá aula só expositiva, ninguém mais aprende só com aula expositiva. Combinamos e fui eu para a classe. De repente, ele ficou um ótimo professor. As crianças começaram a entender o que ele explicava, porque ele só tinha de ouvi-las. E ele daí começou a ouvir. E gostou. E tinha um outro sinal que era assim, ó, que era para ele circular pela classe andando. Isso, é verdade, Wilton. Tem assim. Ele tinha de circular pela classe, não ficar só ele e a lousa. Marilena, chegamos agora ao último bloco do nosso programa. Ele se chama Se Eu Fosse Você, Eu Anotava. Em geral, esse bloco é um resumo da conversa que nós tivemos aqui. Mas hoje nós vamos terminar de um jeito diferente, porque você está aqui. Para isso, nós vamos assistir a mais uma pergunta, uma última pergunta, feita pela Marta Macaferri, que é psicóloga e coordenadora educacional do 3º ano do ensino médio. Ela tem uma pergunta bem especial para te fazer. Eu queria saber se a Mobile que você vê hoje é a Mobile que você pensou que construiria. E o que você deseja para a Mobile daqui a 50 anos? Eu me lembro da Marta, na primeira entrevista que eu fiz com ela. A Marta Macaferri estava se candidatando para ser coordenadora educacional da Mobile. Eu fiquei bastante admirada com os princípios em educação que ela tinha, como ela aplicava esses princípios e quando ela combinava muito com o que nós da Mobile pensamos de educação. Marta trabalha bastante tempo na Mobile. Eu posso dizer, Marta, é a escola que eu queria ter. Muito diferente, muitíssimo diferente, porque eu nunca esperei ter esses milhares de alunos que nós temos, acho que quase 4.000 alunos atualmente ou no ano que vem, muito grande. Mas, como a Mobile foi formada tijolinho a tijolinho, as direções, as coordenações, tem muito do que todos nós pensamos de educação. A busca pela excelência é um fator que continua da Mobile, mesmo com essa quantidade de alunos. Os professores que querem sempre dar a melhor aula, querem sempre fazer o que é melhor para a escola. E como esse grupo veste a camisa da Mobile. A gente nunca sabe quando a Mobile vai ser, mas eu diria, vai ser uma escola que dá muita importância para o conhecimento e que quer formar pensadores,
Hoje a escola já é diferente do que em 75. Em 75 nós começamos um paradigma de como é aprender e ensinar. E esse paradigma está mudando. Hoje em dia, com a inteligência artificial, com o desenvolvimento da internet, vai ser muito modelada a escola. Mas vai mudar como se faz. E não para o quê e para que se faz isso. Alunos cooperativos, que têm uma inteligência socioemocional bem desenvolvida, que saibam lutar pelos seus desejos e pelos seus objetivos na vida e que não tenham medo, porque o outro não pode fazer nada com você se pensar direitinho. Você tem de respeitá-lo, você tem de aprender com ele para se desenvolver. Eu gosto dos alunos que eles brigam às vezes comigo, mas brigam com muita educação, onde eles falam, não concordo. E eu me lembro daquela criança pequenininha, que não concordava, e eu era um piolho de gente, eu era uma menininha pequena, e já falava, disso eu não vou fazer, porque eu não concordo. Esse é o cidadão que nós precisamos ter. Uma pessoa que se coloca integralmente na vida. E que sabe que algumas vezes ela vai perder, porque ela é assim. Mas ela vai ficar feliz, porque ela sabe como é que ela pode fazer as coisas. E levantar a cabeça e falar, eu existo, eu sou isso. Eu acho importante na educação de qualquer criança isso. De qualquer pessoa, na verdade. Tá bom? Esse foi o critério que eu quis ter. Foi o objetivo que eu quis ter. Eu acho que todo mundo vai querer ter. Então vai mudar como estava, vai mudar muita coisa. Mas isso não vai mudar. Tenho certeza. Porque esses diretores, claro que fui eu que escolhi muito deles, a Cleusa também escolheu, hoje em dia o Wilton escolhe também, porque o Wilton é mais novinho da gente. Mas isso eu tenho certeza que ele vai querer sempre, que eles vão querer sempre. Os professores da Mobile escolhem trabalhar nessa escola porque eles também pensam assim e querem isso. Eu acho que nós vamos conseguir. Eu sempre vejo que o Wilton é muito melhor diretor do que eu. Ele é mais hábil para tratar com as pessoas. As pessoas gostam mais dele. Eu acho que agora esse desafio vai ficar para o Wilton, porque ele tem de ficar aí, continuar o que nós começamos há muito tempo, ensinar uma pessoa que tem essa mesma paixão pela educação. Eu acho que ele vai conseguir. Ele sempre consegue o que ele quer. Obrigado, Mariana. Que responsabilidade, hein? Eu agradeço imensamente pela sua participação no nosso videocast. E para encerrar, eu vou usar uma frase sua, que foi gravada aí no contexto da comemoração dos nossos 50 anos, né? Parece que foi ontem que nós fizemos 40 e fizemos aquela festa. Isso. E parece que foi ontem também que fizemos os 30 anos, que fizemos a revista de 30 anos, você lembra? A frase é assim, se eu tenho uma certeza, é esta. O futuro da Mobile será cada vez mais brilhante. Um beijo e muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando sobre essa Mobile. É uma coisa que até hoje me emociona muito. Foi um projeto de vida e eu consegui, com a ajuda de milhares de pessoas. Você é um. Obrigada, Will. Obrigado, Maria Helena.